Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à quarta aula da Lei 8.112, finalmente, né? Processo administrativo. Eu queria primeiramente agradecer aí todo mundo que tem assistido os vídeos e me mandado mensagens e quero mostrar uma coisa para vocês aí. A partir de agora, me adicionem aí no Face, no Talk ou no Twitter. Estou colocando aí na tela, o meu Twitter é @MiguelZMartins. O meu Getal, que é mcompositor@gmail.com, ou no Face também, Miguel Zimmermann Martins. Pode me adicionar lá para a gente conversar sobre os vídeos, sobre a matéria. Você que está prestando algum concurso aí, tiver alguma dúvida que eu puder ajudar, é só me mandar por esses contatos aí que vocês estão vendo na tela. E hoje, como eu falei, nós vamos falar sobre o regime jurídico do servidor federal, a parte de processo administrativo. Mas, antes de falar propriamente do processo administrativo, eu quero pedir para você que está assistindo que dê uma lida aí no capítulo 5, a partir do artigo 127. Ele vai falar sobre as penalidades. Então, quais são as penalidades disciplinares que podem ser aplicadas por um processo administrativo? Nós temos a advertência, a suspensão, a demissão, a cassação de aposentadoria ou disponibilidade, a destituição do cargo em comissão e a destituição de função comissionada. Você viu aí que nesses seis incisos, né, que falam quais são as penalidades disciplinares aplicáveis, a gente não tem a multa como penalidade. Então toma muito cuidado com questões que falam que do processo administrativo pode resultar multa como penalidade. Não pode. A multa propriamente dita não é uma penalidade. O que pode acontecer é uma suspensão de 30 dias ser dividida pela metade, ser 15 dias apenas de suspensão e pagar a multa que seria multa na base de 50% por dia do vencimento. Então, na verdade, ele vai trabalhar os 30 dias, só que ele vai receber só 50% do dia por cada dia trabalhado, beleza? Então, veja bem, ó, se eu não me engano, está no artigo 130, parágrafo 2º, é isso aí. 130, parágrafo 2º vai falar que na punição de suspensão pode ser convertida para multa, beleza? Mas a multa propriamente dita não pode ser a punição que o relatório da comissão de processo administrativo ou da sindicância dê para aquele servidor, beleza? Então vamos começar? Oficialmente, primeira coisa, vamos definir o que é o processo disciplinar. O processo disciplinar, ele está lá no artigo 148, eu coloquei aí na tela para vocês não terem nem que pegar a Lei 8.112. O processo disciplinar é um instrumento destinado a apurar a responsabilidade do servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido. Acho que dispensa mais explicações, né? Dessa vez, pelo menos, a lei foi bem clara em dizer o que é o processo disciplinar, beleza? O processo disciplinar ele é composto de 3 fases. Essas fases estão elencadas ali no artigo 151, se eu não me engano, deixa eu confirmar aqui, mas é exatamente isso, 151. O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases. Vamos ver quais são? Olha lá, instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão, o inquérito administrativo, que vai compreender 3 etapas, a instrução, a defesa e o relatório. E depois nós temos o julgamento propriamente dito. Então você vê que nós temos aí 3 fases distintas do processo disciplinar, do processo administrativo. Então, a primeira fase é a instauração da comissão, né? Primeira coisa, no artigo 143, ele vai falar sobre o recebimento da denúncia. O recebimento da denúncia não é uma faculdade da administração pública
escolher se ela vai ou se ela não vai analisar aquela denúncia. Ela tem obrigatoriamente que analisar a denúncia, beleza? Elas só serão objeto de apuração se elas forem identificadas. Elas não podem ser anônimas. Então, no artigo 144, você vai ver antes do parágrafo único que as denúncias sobre irregularidades serão objetos de apuração desde que contenham a identificação e o endereço do denunciante e sejam formulados por escrito, confirmada a autenticidade. Então, galera, denúncia anônima não vale. Olha isso, denúncia anônima não vale. Já no parágrafo único do 144, ele vai falar que não é admitida a denúncia quando o fato narrado não configurar evidente ilícito penal e, nesse caso, a denúncia vai ser arquivada por falta de objeto. Então, se a conduta daquela denúncia não se enquadrar em uma das condutas caracterizadas como punitivas, como sendo suscetíveis à punição, ela vai ser automaticamente arquivada, beleza? Agora, se ela foi admitida, tem que saber qual que é a gravidade desse fato que está sendo analisado. Por quê? Pode ser um fato de menor gravidade ou um fato de maior gravidade. Aí você deve estar se perguntando aí, mas para que raios eu tenho que saber logo no recebimento da denúncia se é uma denúncia de maior gravidade ou menor gravidade? É simples, é para a gente saber como vai proceder a partir daí. Se for um caso de menor gravidade, vai ser instaurada uma sindicância. Da sindicância pode resultar arquivamento do processo, aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 30 dias e instauração do processo de disciplinar caso seja necessário. Por quê? Se no transcorrer da sindicância for verificado que aquela falta é um pouco mais grave do que a gente achava, um pouco mais cabeluda, né? Que talvez seja a punição seja mais do que a suspensão de 30 dias, então instaura-se o processo disciplinar. Pena de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade não podem ser dadas por sindicância, só por processo disciplinar, só pelo processo mesmo, não pode ser por sindicância, beleza? Então, se for de maior gravidade, vai abrir um processo administrativo disciplinar, também chamado de PAD. A partir de agora eu vou chamar sempre de PAD, beleza, pessoal? Então, sempre que o ilícito praticado pelo servidor tiver uma imposição de penalidade de mais de 30 dias de suspensão, demissão, cassação de aposentadoria, disponibilidade ou destituição de cargo de comissão, será obrigatória a instauração de um processo disciplinar, beleza? Então você já viu que nesse momento de aceitar a denúncia, quando a administração aceita a denúncia, por que ela aceitou? Porque ela é boazinha? Porque ela quer investigar? Não tem discricionariedade nesse ato. Se preencher os requisitos, a administração é obrigada a investigar. Quais são os requisitos? A denúncia ter alvo uma conduta que pode ser punida pela administração. A denúncia vir por escrito e devidamente identificado quem está denunciando, ou seja, a denúncia anônima não pode. Cumpriu esses 3 requisitos, vai saber qual que é a gravidade daquela denúncia. A denúncia vai ensejar uma punição de menos de 30 dias de suspensão? Vai, então abre uma sindicância. Mais de 30 dias, abre um procedimento administrativo disciplinar. Aí nós temos que, nessa fase, nós podemos decidir sobre o afastamento preventivo. E por que ocorre o afastamento preventivo? Ele é uma medida cautelar. Porque imagina se você está investigando um cara que pode influenciar diretamente as testemunhas daquele caso. Você precisa tirar ele de circulação, concorda? Você não pode deixar ele ali circulando e influenciando as testemunhas diretamente. Então, como determina o artigo 147, você pode afastá-lo pelo prazo de até 60 dias remunerados. Ele vai receber a remuneração normal, mas vai ficar em casa por até 60 dias.
O afastamento pode ser prorrogado por igual prazo. Quando esse prazo acabar, ou seja, quando passar 120 dias, já era. O cara volta para trabalhar, tendo terminado o processo administrativo ou não. Beleza? Não terminou, ele volta a trabalhar normal. Ele recebeu os 4 meses em casa, olha que férias, né? Tranquilinho. Mas ele pode ser investigado, então não é tão tranquilo assim. O afastamento preventivo também pode ser não necessário, né? Não é sempre que vai ser necessário. Caso não seja necessário, vai ser determinado o tipo de processo e vai proceder à publicação da portaria de designação da comissão. E aí a gente termina a primeira fase. Olha só, pessoal, eu estou tentando fazer aqui na tela um esquema linear, como o caso acontece no fato concreto. Então pode ser que às vezes os artigos não estejam na sequência, beleza? Então eu estou tentando fazer o mais plausível possível para você fazer uma linha de raciocínio que você não precisa decorar, você vai entender como funciona o processo e automaticamente isso vai estar na sua cabeça. Encerrada a primeira fase, nós chegamos à segunda fase. Na segunda fase, também constituído de 3 etapas, né? A primeira etapa é a instrução. Vamos ver como funciona a instrução? A primeira coisa da instrução é fazer a designação da comissão. Pelo artigo 149, nós temos que são 3 servidores estáveis, sendo que somente o presidente que tem que ter nível de escolaridade igual ou superior ao indiciado. Olha isso é importantíssimo, gente. O presidente tem que ter. Os outros 2 membros não são obrigados. Se o presidente tiver nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado, beleza. Só que os 3 têm que ser estáveis, beleza? É vedado até o 3º grau de parentesco. E a comissão ela vai indicar o secretário dessa comissão, que ele vai ter algumas atribuições que a gente vai ver aqui na frente. Vai ser instaurados os trabalhos depois que essa comissão foi declarada, então vai ter uma reunião inaugural, vão ter as deliberações iniciais que vão ser registradas em ata, e o artigo 152 fala que todas as reuniões deverão registrar detalhadamente as deliberações adotadas em uma ata, ou seja, tem que ter a comprovação de que aquela reunião efetivamente existiu. Beleza, pessoal? Até agora está bem simples, né? Acho que não está tendo muita dificuldade, não. Terceiro ponto, vai notificar o servidor denunciado. Para quê? Para que ele possa exercer o direito de contraditório em ampla defesa que ele tem. A quarta etapa vai ser a coleta das provas. Então o artigo 155 e o 156 falam sobre essas provas. Nós vamos ver um pouco mais detalhado a partir de agora, beleza? Então vamos falar sobre a coleta das provas. Então, chegamos aqui no ponto principal. Vamos fazer um resumo de novo dessa fase. Teve a comissão, 3 servidores estáveis, o presidente tem que ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado, parentesco de até 3º grau não pode, vai ter a indicação do secretário dessa comissão. Vai ter a reunião inaugural, com as deliberações iniciais, vai fazer a citação, a notificação do servidor denunciado, para que ele possa exercer o direito de contraditório e ampla defesa, passando para a coleta de provas. Como que funciona a coleta de provas? As provas podem ser periciais, de acordo com o artigo 155, que será objetivada a coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos. É importante lembrar que é assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio de um procurador, arrolar, requerir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos quando se tratar de prova pericial. Então ele pode fazer uma contraprova pericial. Beleza? Isso é importantíssimo porque dependendo... Pode ser. Porém, nesse mesmo artigo 156, fala que o presidente pode denegar pedidos que ele considerar impertinente.
Porque pode ser que o servidor, não vou falar que isso existe, não tem servidor de má fé, né? Mas pode ser que o servidor está tentando, sabe, atrapalhar os trabalhos, criar provas que não tem nada a ver. Então o presidente pode falar, ó, filho, isso não tem nada a ver, pode parar que nós não vamos mais interrogar ninguém, nós não vamos interrogar fulano porque não tem nada a ver com o peixe, não vai fazer outra prova pericial porque elas já foram feitas. E outra coisa interessante de saber nesse momento da coleta das provas sobre a defesa técnica. O STF já falou, acho que isso você está careca de saber, que a ausência de advogado no PAD não gera cerceamento de defesa e não gera nulidade do processo. Então não é obrigatória a presença de um advogado no PAD. Você pede um advogado se você quiser. Se você não quiser, você tem o mesmo direito de defesa. Não tem problema nenhum. Você pode se defender sem problema nenhum, beleza? Não é motivo de cerceamento de defesa, beleza? Quanto às provas, elas podem ser testemunhais também, porque, ó, primeira coisa ali do 155, a tomada de depoimentos, acariações, né? Então, no caso, pelo artigo 157, vai haver a intimação, que vai ser feita por um mandado expedido pelo presidente da comissão, devendo que a segunda via desse mandado, com o ciente do interessado, vai ser anexado aos autos. Por quê? Se o carinha não aparecer para depor, tem a prova de que ele foi realmente intimado, beleza? Se essa testemunha for servidora pública, servidor público, tem que comunicar o chefe dele de que ele tem que depor, beleza? É obrigatório que quando o mandato for expedido, vai ser comunicado ao chefe da repartição com a indicação do dia e da hora marcados para inquirição do caso. O depoimento vai ser sempre oral, olha isso que é importante, vai ser sempre oral e individual. Isso não importa se o depoimento é do acusado ou das testemunhas. É vedado trazer o depoimento por escrito. Você não pode escrever o depoimento, chegar lá e ler, ou trazer o depoimento escrito e entregar na mão da comissão disciplinar, aí, da comissão que foi formada com os 3 servidores. Você vai ter que falar realmente, tanto as testemunhas quanto o nosso querido acusado. Aí, beleza, lá eu resolvi escolher 5 testemunhas para fazer a minha defesa. Tem mais 3 de acusação lá. Os depoimentos são contraditórios? Se os depoimentos forem contraditórios, sim, vai realizar uma cariação nos termos dos artigos 158 e 159. Beleza? Porque, inicialmente, as testemunhas são inquiridas separadamente, mas, na hipótese de contraditório, vai poder ser feita a acariação, ou seja, botar uma na frente da outra e falar, olha, fulana, você falou isso e ciclano falou isso, quem está falando a verdade? Aí a casa cai, né? Beleza? Lembrando que o procurador do nosso querido amigo acusado, o defensor ou o acusado na figura dele, pode assistir ao interrogatório e pode inquirir testemunhas. Só que ele não pode interferir na pergunta e na resposta. Porém, ele pode pedir para o presidente fazer a pergunta para a testemunha. Beleza? Presta atenção nisso. Ele, propriamente dito, não pode se meter. Agora, e se os depoimentos não são contraditórios? O que vai acontecer? Vai ter o depoimento do acusado, que está no mesmo grau desses daí. Não pode ser por escrito, tem que ser oral, vai ser individual e tudo mais. Ele tem indícios de insanidade mental? Porque às vezes o servidor está estressado, recebe pouco, né? Tá muito estressado. Aí ele pode estar no meio de uma crise nervosa, não pode? Pode estar numa crise nervosa. Então, a hora que tomou o depoimento do cara, você vê se tem indício de insanidade mental ou não. O cara tá lá babando. Não rola, né? Então você tem que falar, não, realmente ele tá meio mal. Se tem indício de insanidade mental, instaura o incidente de sanidade mental, vai ter um laudo pericial por médicos designados pela comissão, que vai comunicar, caso esse laudo pericial fala, ó, realmente esse cara é meio pancada. Ele tá com problema, tal, vai comunicar à autoridade que instaurou esse procedimento e terminar
o processo administrativo ele vai ser arquivado aí. Então nós chegamos à primeira hipótese de arquivamento do processo administrativo. Lembra que eu falei até agora que a administração ela não pode por si só querer arquivar o processo. Se a denúncia cumprir os requisitos, ela é obrigada a investigar. Então nós chegamos no primeiro ponto que pode encerrar um PAD, que é o indício de insanidade mental. Mas no nosso caso, para a gente poder continuar o vídeo resumo, ele não é louco, ele não é biruta. Se ele não é biruta, vai ser feita a tipificação da infração. O que é a tipificação da infração? É verificar a infração que ele cometeu com a lei. Lei e o caso concreto. Subsunção, que é o nome correto disso, beleza? Feita a tipificação da infração, vai ser feito o indiciamento do servidor, vai ser feito a citação do indiciado. Nesse caso, a partir daí, o servidor já não é mais um suspeito apenas, ele é indiciado e agora ele vai apresentar a defesa. Por que ele vai ser citado? Para apresentar a defesa, beleza? Qual que é o prazo para ele apresentar a defesa a partir do momento que ele for citado? É de 10 dias, beleza? Se tiver 2 ou mais indiciados, o prazo será comum e de 20 dias para todo mundo. Se tiverem diligências reputadas indispensáveis, esse prazo de defesa pode ser prorrogado pelo dobro. Mas aí é uma coisa excepcional. Mas existe uma prorrogação? Pode ser prorrogado prazo? Pode, para diligências reputadas indispensáveis, beleza? E se o indiciado não quiser dar o ciente dele lá na cópia de citação? O membro da comissão faz a citação, pega a assinatura de 2 testemunhas falando que teve a citação e morreu a história. Se o indiciado mudar de residência, ele é obrigado a comunicar à comissão onde ele pode ser encontrado e ele pode ser citado por edital se ninguém souber onde o cidadão se encontra, né? Na hipótese dele ser citado por edital, o prazo de defesa é de 15 dias a partir da última publicação do edital. Beleza? Então, vamos lá. São 3 prazos que eu falei. O prazo normal de defesa, um réu só, um indiciado só, ele tem 10 dias a partir do momento que ele for citado para se defender, para apresentar a defesa dele. 2 réus ou mais, ele tem 20 dias. Foi citado por edital, 15 dias para defesa, beleza? Então, a defesa foi apresentada no prazo? Não foi não, oxente, bichinho. Então a comissão vai reconhecer a revelia, que ele não quis se defender, vai nomear um defensor e vai devolver o prazo de defesa. Beleza? Devolver o prazo de defesa quer dizer que se for para 1 é 10 dias, se for para 2 ou mais é 20 dias, beleza? Quem que é esse servidor que vai ser nomeado para a defesa? Quem pode ser esse servidor nomeado para a defesa? Você vai encontrar no parágrafo 2º do artigo 164, que fala que vai ser um servidor ativo que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter escolaridade igual ou superior ao indiciado. Então é quase o mesmo requisito do presidente. Para defender o nosso amigo tiozinho, ele tem que ter basicamente a mesma escolaridade, o mesmo cargo, o mesmo nível ou superior, mesma escolaridade ou superior, né? Beleza? No artigo 164, parágrafo 2º, você vai encontrar isso. Agora, imagina que a defesa foi apresentada no prazo. Foi sim apresentada no prazo, vai ter a apreciação da defesa. Nesse caso da apreciação da defesa, nós já estamos na fase do relatório, vai ter a revisão de provas, a formação da convicção e a elaboração do relatório dentro do artigo 165. O que fala o parágrafo 1º? Fala que o relatório ele tem que ser sempre conclusivo pela inocência ou pela culpa do servidor. O relatório do processo administrativo nunca vai poder falar, não sei. Sei lá, Manolo, qual foi? Acho que esse cara mas não sei não, viu?
Sei não. Nunca. Ele sempre vai ter que falar, é culpado, é inocente. Morreu a história. Não tem outra escolha. Chegou na hora de elaborar o relatório, existe a responsabilidade do servidor? O servidor é culpado? Não, não existe. Então o relatório vai propor o encerramento dos autos. Existe responsabilidade do servidor? Sim, ele fez caca. Então aí, reconhecida a responsabilidade do servidor, a comissão indicará o dispositivo legal ou regulamentar que foi transgredido, bem como as circunstâncias agravantes ou atenuantes. Está lá no artigo 165, parágrafo 2º. Nos dois casos, se o relatório fala que propõe o encerramento dos autos ou se ele indica o dispositivo que foi transgredido, ele vai remeter o processo disciplinar com o relatório da comissão, vai ser remetido à autoridade que determinou a instauração para julgamento. Lembrando que, nesse momento, tudo vai ser remetido. Cópia dos depoimentos, das provas, laudos, perícias, contraditórios, acariações, tudo que compõe o processo disciplinar vai ser remetido para a autoridade que determinou a instauração para julgamento, beleza? Aí a autoridade recebe os autos. Olha que bonito, ela recebe os autos, aí ela tem 20 dias para se declarar. Ela é competente para aplicar a punição? Ou seja, porque punição de demissão tem algumas pessoas que podem aplicar. Então depende da punição, vai ter, cada uma vai ter uma pessoa propriamente dita para fazer essa punição, beleza? Se ela não for competente para aplicar a punição que foi averiguada naquele relatório, ela remete os autos para a autoridade competente, de acordo com o artigo 141, e a autoridade competente se vira com o processo. Mas a gente vai ver o que acontece com a autoridade competente também. Ela é competente para aplicar a punição, então ela examina os autos e faz a valoração das provas. Por quê? Porque ele tem que saber se o relatório é coerente com as provas. Porque às vezes rola uma inimizade lá, sei lá, e o pessoal da comissão faz caca e faz um relatório que não está condizente com as provas, né? Se esse relatório não for condizente com as provas, ele vai ter que ver se as provas são suficientes. Se elas forem suficientes, nós temos o artigo 168, que fala exatamente o seguinte: o julgamento acatará o relatório da comissão, salvo quando contrário às provas dos autos. Quando o relatório da comissão contrariar as provas dos autos, a autoridade julgadora poderá, motivadamente, agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o servidor de responsabilidade. Porém, para fazer isso, ele tem que motivar. Não é só da vontade da cabeça dele, eu gosto do fulano, eu vou fazer. Não, ele tem que motivar o porquê que está errado o relatório que foi enviado para ele. Senão ele tem que acatar o relatório. As provas são suficientes? Não. Então aí nós temos o artigo 169 que vem falar: verificada a ocorrência de vício insanável, a autoridade que determinou a instauração do processo ou outra de hierarquia superior declarará sua nulidade, total ou parcial, e ordenará no mesmo ato a constituição de outra comissão para a instauração de novo processo. Então, nesse caso das provas não serem suficientes, pode-se iniciar um novo processo do começo. Desde lá, instaurar a portaria, ver a comissão, formar, pode começar tudo de novo por uma caquinha do relatório não ser coerente com as provas, beleza? Mas não pode arquivar. Porque se as provas não são suficientes, ele não vai ser arquivado, vai recomeçar o processo do trabalho da comissão, do processo administrativo. Agora, se o relatório for coerente com as provas, tem vício insanável? Tem. Tem algum vício insanável, cai no mesmo artigo 169. O que seria vício insanável? A condenação do cara é baseada numa prova ilegal, que não poderia ter sido admitida no processo. É um vício insanável, entendeu? Não tem vício insanável, beleza, vamos continuar. Aí nós temos que saber se ocorreu a prescrição daquela conduta.
Ocorreu a prescrição, o que faz? Artigo 170. Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade determinará o registro do fato nos assentamentos individuais do servidor. Por quê? Para efeito de promoção, ele foi condenado. Então, mesmo que ele não seja demitido, suspenso, pague multa, qualquer coisa que seja, na ficha dele vai constar aquele desvio, aquele probleminha que ele teve. Se não ocorreu a prescrição, tem que ver, a conduta do servidor é punível? Por quê? Porque pode ser que o relatório da comissão fale que ele é inocente dos fatos, né? Se ele for inocente e a autoridade julgadora, que foi a que instituiu, admitir que ele é inocente, achar que ele é inocente mesmo, concordar, arquivado, morreu a história. Tanto trabalho para ser arquivado, mas pelo menos foi uma coisa transparente, teve direito de defesa e por isso que foi arquivado. A conduta do servidor é punível? É punível. Se for punível, nós temos a pergunta: a conduta está tipificada como crime? O que o carinha fez é crime? É. Então vai remeter uma cópia dos autos para o Ministério Público, que vai dar andamento na Justiça Criminal. Não é crime. O que vai acontecer? Aplica a sanção cabível e 128. O detalhe é o seguinte: mesmo remetendo a cópia dos autos para o Ministério Público, vai ser aplicada a sanção cabível na área administrativa. Por quê? São separadas. Ele pode ser demitido e depois pode ser processado criminalmente. Então, uma não exclui a outra. A punição administrativa não exclui a punição criminal. Agora, alguma punição criminal, algum veredito criminal influencia diretamente no julgamento administrativo? Sim, por inocência. Se o cara for declarado inocência por não ter cometido o crime ou por não existir o fato. Então, essas duas inocências podem livrá-lo do procedimento administrativo, do processo administrativo. Porém, se ele for inocente por falta de provas, não anula o julgamento administrativo, porque com base em outras provas ele pode ser condenado administrativamente. Beleza? Aplicou a sanção cabível, arquiva, anota no registro funcional do servidor qual foi a punição que ele teve e morreu a história. Beleza, pessoal? A bibliografia que eu usei para fazer essa videoaula é o Manual de Processo Disciplinar Administrativo do professor Carlos Magno, o livro Direito Administrativo da Fernanda Marinella e a Lei 8.112 propriamente dita, né? A nossa querida amiga bonitinha Lei 8.112. Vocês viram que, seguindo essa linha lógica, não é tão difícil, né, pessoal? Dá para ter uma ideia aí de como funciona esse procedimento administrativo. Novamente eu vou deixar aí com vocês os meus contatos: Miguel Z. Martins no Twitter, mcompositor@gmail no Getalk e Miguel Z. Martins no Facebook. Zimmermann Martins, até eu me enrolo para falar meu nome, gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido bastante aqui nessa videoaula. E a gente se fala na próxima. Se cuidem, pessoal. Um abraço e até mais.